Hoje nós temos de novo aqui a Silvia com a gente. A gente vai continuar o nosso bate-papo da semana passada, que foi muito bom, aprendemos muita coisa. E nas últimas semanas nós temos estudado sobre um tema muito importante para nós mães e também para nós cristãs: liberdade para pensar e agir. É o estudo 18, baseado no capítulo do Desejado de Todas as Nações, capítulo 14 do Desejado de Todas as Nações, que é sobre quando Jesus chamou os primeiros discípulos. Esse capítulo fala também sobre João Batista, e a gente viu que eles eram pessoas assim que tinham liberdade para pensar, por isso que os primeiros discípulos encontraram, receberam Jesus, porque eles tinham essa liberdade, né? Eles não foram movidos por sentimentos, por preconceitos, né? E conforme nós estudamos nas últimas semanas, a obra da verdadeira educação é desenvolver a individualidade, faculdade, que é uma faculdade de pensar e agir, como diz lá no livro Educação. A obra da verdadeira educação é treinar os jovens para que sejam pensantes e não meros refletores do pensamento de outros. Nós aprendemos também que a mais elevada educação requer algo maior e mais divino do que o conhecimento que se obtém meramente dos livros. Ela significa um conhecimento individual, experimental de Cristo. E é por isso que existe a Escola do Mestre para mães, para nos ajudar exatamente a ter um conhecimento individual, experimental de Cristo, e para ensinarmos nossos filhos também a terem esse conhecimento experimental de Cristo. E essa liberdade de pensamento é fundamental para que a gente tenha esse conhecimento experimental de Cristo. E a Silvia está nos ajudando nesse sentido, a entender melhor esse assunto. E na semana passada foram feitas algumas perguntas aqui, que não deu tempo da Silvia responder, e hoje a gente vai continuar, começando pelas perguntas que ficaram para ser respondidas. Bom, a Silvia, como vocês já devem saber, é pedagoga. Ela, como eu disse na semana passada, ela é minha professora de verdadeira educação. Aprendi muita coisa, ainda aprendo com a Silvia. E a Silvia, os filhos da Silvia já são adultos, né? São jovens aí com 25, 29 anos, e eles foram educados sempre com essa verdadeira educação. A Silvia mora nos Estados Unidos e ela está aqui com a gente já, né? Sim, Bom, antes da gente começar, vamos fazer uma oração? claro. Querido Deus, nosso Pai querido, nosso Mestre, mais uma vez estamos aqui para aprender de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a entender. Concede-nos o Teu Santo Espírito, nos orienta, Senhor, na educação dos nossos filhos. Queremos dar a eles a verdadeira educação que leva ao céu, a verdadeira educação que restaura a Tua imagem em nós. Por favor, Senhor, nos perdoa os nossos pecados. Muitas vezes temos falhado como mães, mas estamos aqui dispostas a aprender de Ti. E pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor use a Silvia neste momento, que o Teu Santo Espírito esteja com ela, dando a ela sabedoria. E abençoa, Senhor, a cada mãe aqui, nos dá entendimento e nos ajude a praticar tudo o que temos aprendido com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. É um prazer estar com todas vocês novamente, né? E podemos conversar agora. Eu acho que essa daqui vai ser um pouco mais conversa mesmo, né? E a Marili deu uma certa recapitulada, então eu só queria, eu não sei se, eu coloquei algumas coisas aqui
que eu gostaria só de passar com vocês, que nós falamos, assim, mais informalmente, né, da outra vez, e nós conversamos, assim, tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre a questão dos filhos aprenderem a pensar e a agir, mas não independentemente, né, mas a conseguir pensar e agir por si mesmos, que é a individualidade, a gente tinha visto, mas ao mesmo tempo ainda assim confiarem nos conselhos dos pais, confiarem na sabedoria dos pais. A gente tinha visto as questões negativas de se ter uma disciplina muito fechada, e mais como treinamento para os mudos animais. Agora, a gente precisa lembrar também do outro aspecto, né? Então, eu queria só dar um vislumbre na questão como que a educação do mundo é. Então, diz o seguinte, isso do Espírito de Profecia: a influência dominante no mundo é consentir que os jovens sigam a inclinação natural do seu espírito. Mas ela diz o seguinte: que engano! Permitam por anos que o inimigo semeie o jardim do coração, que são os princípios incorretos, e, em muitos casos, todo labor posteriormente empregado nada aproveitará. Então, só enfatizando novamente, né, que embora a gente não treine como mudos animais, ainda assim a gente não pode simplesmente permitir que eles vão por inclinação. Marili, você pode ler a primeira pergunta? Bom, a primeira pergunta foi: como trabalhar com um adolescente de temperamento muito forte? Os pais explicam o caminho certo e por parte do adolescente existe um espírito desafiador. Ai, essa parte é difícil, né? A questão do adolescente, se essa criança não foi ensinada, se esse adolescente não foi ensinado, ou se foi, não faz diferença. Mas os hábitos que foram desenvolvidos desde a infância, eles são fortes. Mas a inclinação natural, mesmo que os hábitos tenham sido corretos, a inclinação natural que a gente sabe e a influência do mundo acabam exercendo também muita influência. E como a gente tinha visto na semana passada, eles têm livre-arbítrio, né? E a gente precisa entender que nem tudo nem todas as coisas vão ser de acordo com como a gente planejou ou como nós buscamos implementar neles. Mas aí o que a gente vai fazer? Aí vem aquele equilíbrio que a gente tenta colocar, né? Como eles são adolescentes e são dependentes dos pais, tanto financeiramente como devem ser dependentes em termos de autoridade, nós tínhamos comentado isso, os pais ainda devem exercer essa autoridade, ou seja, os princípios e as regras que são estabelecidas precisam ser obedecidos. Como que a gente faz? O problema é como que a gente faz se na prática isso não está acontecendo, se ele está se rebelando. Então, novamente, a gente volta para aquela questão, né? É uma questão de amor, mas firmeza e princípio. É de nós sentarmos, e eu não sei se essa criança se desconvertida, se esse adolescente se desconvertido ou não, mas é uma questão de sentarmos e conversarmos com ele, e vinde arrazoemos, diz o Senhor, né? Então, você pegue os princípios pela Bíblia, seja lá o que for que esteja acontecendo, trabalhando com ele, mostrando que isso não vem de nós, que isso vem do Senhor. E interessante que a gente é para fazer isso com as crianças desde pequeno. Mesmo na questão de disciplina, nós fomos, em primeiro lugar, para não perder o controle, né, que não é fácil, mas conversando com eles, explicando pela palavra por que esse é um princípio, pela palavra e pelo espírito de profecia,
e depois dizer que estas são as regras. Então, mas naquilo que a gente pode, naquilo que não é essencial, digamos assim, né? Então, nessas coisas a gente pode dar as opções para que eles consigam também fazer a parte deles, para que eles consigam fazer decisões. E se essas decisões estiverem contrárias? Então, tem alguns princípios no livro, é CL para mim, eu não sei qual que é depois a gente pode dar uma olhadinha, mas a senhora White fala de que, mesmo quando eles são jovens, eles devem sempre, e a gente deve estar sempre monitorando aonde, de noite, né, por exemplo, se eles saem de noite, de tardezinha, aonde eles estão, em que casa eles estão e que companheiros que eles estão. Uma das questões muito importantes nessa fase é entender da onde está vindo essa rebeldia. Pode ser questão de amigos, né, de influências que eles estão tendo, então a gente trabalhar para cercear tanto quanto possível essa questão. E eu não sei, essa criança, é difícil a gente falar, né, se a gente não conhece o caso por caso, mas uma influência que a gente tem que é muito complicada é a questão das mídias sociais hoje em dia, ou dos videogames, é a questão dos celulares, a questão das telas. E elas não só exercem muita influência nos nossos filhos, mas elas acabam desenvolvendo esse espírito de independência, mas não independência de pensar, mas independência de rejeição dos pais e de procurar mais o apoio de outros. Então, deixa eu só dar uma chegadinha nessa questão, né? Quando eles estão nesses grupos ou nessas conexões sociais, eles não estão presentes na vida real. Ou seja, ele é um alienador, e isso daí é um fato conhecido hoje, e pelas pessoas do mundo também. Ele é um alienador não só dos amigos que estão presentes, mas ele é o alienador da família. E, é claro, consequentemente, um alienador de Deus, porque a gente sabe que as telas não desenvolvem a questão da parte onde Deus se comunica conosco, que é o lóbulo frontal. Então, o que está acontecendo? Eles estão sendo muito influenciados, eles estão desenvolvendo mais a parte límbica, que nós tínhamos conversado até na semana passada, né? E eles não estão desenvolvendo a parte de razão, mas eles estão indo pelas paixões, por aquilo que eles querem fazer. E aí a gente entra numa situação complicada, né? Que é o uso das telas e o uso das redes sociais. Então, os pais ainda assim precisam tentar exercer o controle, e como se no caso nós estamos pagando o celular, nós demos o celular para eles, e eles não estão se dispondo com as nossas regras, talvez um jejum das telas pudesse ajudá-los até que eles consigam novamente se inteirar dentro das regras da casa. É possível? É para ser. Como que funciona na prática, né? É para ser. E assim, vai ser difícil? Vai ser difícil por mais de uma razão. Uma que, claro, eles não querem, que eles acham que eles têm o direito, mas as telas e os celulares não são direitos, eles são privilégios. E se eles não estão conseguindo, se eles não estão querendo participar, né, viver sob as regras dos pais, ele está ainda dependente deles, ele não vai ter os privilégios que os pais podem estar dando. Eu não sei se ajuda, pelo menos, né, mas essa questão da firmeza e essa questão de termos regras e vermos quais são as coisas que estão unindo nossos filhos, ou submetendo os nossos filhos a Satanás e as suas influências. Se nós percebemos o que é, nós precisamos cortar os laços o mais depressa possível. E, mais uma vez, com firmeza, mas com amor. Né? Então, não termos o domínio próprio para falarmos com ele, ainda que eles percam o domínio próprio. Mas, se nós tirarmos, né,
aquilo que está dificultando o raciocínio deles, depois de algum tempo, eles começam a assentar, digamos assim, né, a conseguir pensar melhor. E eles vão, se eles estiverem muito viciados, eles vão ter o que a gente chama de withdrawal symptoms. Marilice pode me ajudar com isso, a tradução? Withdrawal symptoms. É quando uma pessoa deixa da cocaína ou de qualquer vício, eles começam a ter sintomas. Sintomas de abstinência. Isso. E leva, em média, de 3 semanas a 1 mês, dependendo do caso, até mais, para que eles consigam superar essa questão e consigam voltar para o mundo real, né? Consigam as crises de ansiedade que eles vão ter, as crises de raiva e tudo mais. Agora, quando se tira esse tipo de coisa, eu estou falando assim, se esse for o caso, né? E se eles estiverem usando, é bem possível que seja. Por quê? Porque o efeito que as telas têm na mente, eles são muito mais devastadores do que a gente pensa. Ao ponto de, hoje em dia, eles entendem que esses efeitos, eles chegam a enganar, digamos assim, né, os diagnósticos até mesmo de psiquiatras, em termos de não, a depressão é uma questão que a gente sabe está relacionada, né, mas diagnósticos mais profundos, inclusive de esquizofrenia, e outros diagnósticos de autismo. Por quê? Porque ele está desenvolvendo os mesmos sintomas. E muitas vezes eles achavam, né, e há pessoas sob tratamento, casos inclusive de pessoas crianças que estiveram vários anos sob tratamento, inclusive com medicamentos diferentes e com psiquiatras diferentes, mas que na verdade o problema foi resolvido quando se tiraram as telas. Então, se a gente não tirar a causa do problema, fica difícil de resolver o problema. É importante que os pais conheçam de onde está vindo e daí trabalhem. E uma coisa, acima de tudo, gente, tem coisas que acabam saindo do nosso controle, mas uma coisa, e por isso, a coisa mais importante, desde quando as crianças nascem e quando essas crises vêm, é a nossa comunhão com Deus, é que nós estejamos, assim, o tempo todo, orando, pedindo, implorando a Deus, porque há castas de demônios, né, há problemas que não se resolvem, a não ser por jejum e oração. Não sei se ajudou, Marili. Sim, com certeza. Eu creio que esse é talvez a principal causa, né, de rebeldia, né, nos jovens hoje em dia, né, o efeito das telas, né. Mas outra coisa que eu acho que é importante analisar também é o vínculo, né, entre os pais e o jovem, né. Às vezes é necessário a gente recomeçar algumas coisas, né, focar no relacionamento ali, né. Às vezes a gente fica preocupado com outras questões e às vezes é um problema de relacionamento entre os pais e os filhos, né. Talvez dedicar mais tempo também aos filhos, né. É verdade. E foi muito bom, muito bem colocado isso que você falou, porque e essa aqui, o que eu tinha falado de alienação, né? As telas levam ao alienamento, à alienação, mesmo que os pais estejam presentes e disponíveis. Mas, muitas vezes, nós não estamos. Muitas vezes nós estamos tão ocupados e a sensação de que os filhos já não são pequenininhos, não necessitam tanto da nossa presença física, né? E de que eles são mais independentes, nos levam a nos envolvermos nas nossas próprias atividades e não deixar esse tempo para os filhos. E, além disso, antes eles vinham e pediam, quando são pequenos, né? Mas quando eles são maiores, eles acabam ou nos copiando, ou encontrando na sociedade de amigos, e muitas vezes de amigos virtuais, né? Mesmo que sejam amigos da igreja ou da escola de vida real, mas eles se entretêm tanto com isso, se entretêm tanto com os demais, né? Tudo que eles assistem, tudo que eles veem, que eles já não precisam ou não querem tanto a nossa companhia. Então, encontrar momentos que a gente possa estar com eles, não só em termos de trabalho, mas estar com eles em momentos de recreação.
é importante. Se a gente puder sair, encontrar esses momentos, de preferência junto à natureza, né? Então, vamos nadar juntos, vamos, se vocês tiverem oportunidade de canoa, né? Coisas que sejam físico, que traga para a realidade e que traga para o presente, é muito importante. Nós compramos recentemente, eu estava pensando, não sei se veio de Deus ou não, né? Uma mesa de ping-pong. Para quê? Para que a gente não esteja só juntos com coisas que não são tão físicas. E o ping-pong pode tomar bastante energia da gente, né? E nós estamos, eu tenho trabalhado mais nessa questão, porque os meus filhos trabalham, né? Eles são adultos, eles trabalham, e cada um de nós tem as atividades, mas a gente está procurando encontrar momentos de prazer mútuo. E isso é muito importante. Agora, eu gostaria de aproveitar essa deixa, né, que a gente está falando disso, e falar que a questão não só da nossa relação com os filhos, mas a nossa relação entre nós como pais. E aí é difícil, né, porque tudo acaba afetando. Mas se nós tivermos, e eu quero ler um texto para vocês aqui, que diz o seguinte: se os pais não estão de acordo em alguma coisa, afastem-se da presença dos filhos até que uma solução seja encontrada. Por quê? Para que não haja discrepância naquilo que nós estamos apresentando para os nossos filhos. E nesse sentido, muitas vezes nós pecamos, né? Nós erramos, porque nós acabamos, um acha de uma coisa, outro acha outra, a gente discute na frente deles. O ideal é que se a gente sente que nós não estamos unidos, a gente acaba, os filhos facilmente percebem isso, mesmo quando crianças. E aí eles se sentem, eles se perdem, nós perdemos a autoridade. Eles acabam se inclinando para aqueles que estão mais do lado deles. E olha só que importante e sério que é isso. No Lar Adventista, isso daí entre a página 310, 314, 315, diz o seguinte: se os pais estão unidos nesta obra de disciplina, os filhos compreenderão o que deles se requer. Então, mesmo colocando isso daí para a questão das telas que a gente tinha falado, se alguém decidir trabalhar com a questão de tela ou colocar horários, né, limites, digamos assim, ou realmente tirar as telas, ou em qualquer outra questão que vocês decidam, é importante que primeiro os pais consigam resolver isso entre si. Por quê? Porque se o pai, pela palavra, está falando aqui em questão o pai, mas funciona para a mãe também, né? Se o pai, pela palavra ou por um olhar, olha que interessante, não aprova a disciplina que a mãe impõe, se acha que ela é demasiado estrita e que ele deve compensar a dureza por mimos e condescendência, a criança ficará arruinada. Ou seja, é importantíssimo que os pais tenham essa cumplicidade, digamos assim, né? E que mesmo que estejam em desacordo, que eles possam resolver isso a portas fechadas, né? E apresentar uma fronte unida para com os filhos. E, continuando, né, com relação à criança, diz o seguinte: logo ela compreenderá que pode fazer o que apraz, ou seja, o que ela bem entende, o que ela quiser. Os pais que cometem este pecado contra os filhos são responsáveis pela ruína de suas almas. Primeiro devem os pais... Então, veja só, a primeira coisa é nós conseguimos resolver entre nós mesmos. E depois a gente apresentar com firmeza. Então, especialmente se for uma coisa séria, como tirar o doce da boca da criança, né? Digamos assim, que sejam os eletrônicos ou que seja alguma coisa que está criando atrito. Então, a gente resolver, e mesmo que não esteja completamente de comum acordo, alguém ceder para que a gente possa continuar. Mas veja aqui que normalmente o problema está quando um é mais firme na disciplina, embora tenha que ser com amor, e por isso Deus deu, né, temperamentos diferentes mesmo entre nós, os pais, para que a gente possa ter esse equilíbrio. Então a gente, às vezes um puxa um pouco mais, né, cuidado, paciência, ou o outro fala, olha, não, a gente está precisando ter mais firmeza. Então, isso daí é importante. E eu acho assim que já aborda uma questão que tinha sido perguntada, né? O que acontece quando
a mãe, por exemplo, tem os princípios, está procurando seguir os princípios, mas os pais estão divorciados. Então, as crianças vão com o pai e o pai permite o que a mãe não permite, ou vice-versa, né? Acontece também isso, de que os pais, o pai tem mais firmeza, e às vezes acontece situações piores ainda, que um está dentro da igreja e o outro não está. Um acredita nos princípios e o outro não acredita. Olha, solução é uma solução muito difícil. Esse pai ou essa mãe que estão dentro dos princípios tem que orar muito pela salvação dos filhos. Eu já vi acontecer, né, de que o pai que é firme, que está em oração e pedindo, consegue em grande parte dirigir os filhos, mas aí é aquela questão, ganhar o coração, sermos firmes e arrazoar com eles. Por que tem esse princípio? Por que nós fazemos isso ou por que nós não fazemos? Por que isso é ruim? E o difícil é que a gente não pode separar, né? Mas a gente vê que, por isso que Deus também odeia o divórcio, né? Mas como é que você faz? Às vezes tem uma pessoa dentro de casa que não tem, que está completamente fora dos princípios, mas a gente precisa lembrar que Deus nos fala na Bíblia, né, no Novo Testamento, Paulo falando que a mulher santifica o marido e os filhos. Então, as nossas orações, a nossa firmeza, o nosso exemplo, é um papel importante. Vai resolver, não vai resolver? Realmente é uma situação difícil, onde uma parte da situação está totalmente fora do seu controle. Mas essa mãe ou esse pai divorciado, ore não só pelas crianças, mas também pelos cônjuges ou ex-cônjuges, né? Pelo pai ou a mãe da criança, o outro. E trabalhar com a maior firmeza e depender do Senhor. Os resultados nunca estão garantidos ainda que os dois estejam unidos no mesmo propósito. E aqui ela fala, mesmo quando por um olhar, né, a gente já tira a autoridade do outro e a gente já cede para as crianças. Então, imagine quando é abertamente. Mas a gente está em condições que não são as ideais e a gente precisa trabalhar com isso. Às vezes a gente fica com receio de deixar passar uma rebeldia, a gente quer às vezes corrigir na hora e termina às vezes se opondo ao esposo na frente dos filhos para não deixar passar aquela situação, mas às vezes o mal é pior, né, de eu falar ali e contra o cônjuge do que se eu deixasse passar aquela desobediência, aquela rebeldia e conversasse depois, né. Então é verdade. É uma coisa que funcionou bem aqui, né, às vezes que a gente conseguiu fazer isso foi ter um momento, assim, para o casal, regular, num horário específico, né, de preferência todo dia, nem que sejam uns minutinhos, né, uns meia hora, assim, para conversar com esposos, né, talvez no fim do dia, sobre como foi o dia, resolver questões ali com o cônjuge, né, e uma coisa que a gente fazia era, a gente pegava o livro Lar Adventista, e aí a gente orava, né, sempre começava esse momento orando, a gente lia um trechinho, tipo um parágrafo do Lar Adventista, e aí a gente conversava sobre aquele parágrafo aplicando a nossa realidade. A gente está conseguindo praticar isso aqui, o que não está legal, o que a gente pode mudar, né? É uma forma da gente resolver esses problemas, né, longe da vista dos filhos, né? Eu achei muito boa essa colocação que você fez, e no nosso caso, embora a gente não tivesse um horário específico, né, nós sempre fizemos isso. Então, meu marido trabalha fora, ele não está sempre presente, né, então, e assim, eu normalmente estou mais envolvida com as crianças, então quando ele, mas assim, sempre foi um ponto importante para nós, sempre que a gente ia para a cama, ou que a gente tinha um tempinho, né, e se tinha alguma coisa mais séria, não era necessariamente no dia a dia, mas eu sempre atualizei, sempre, até hoje, né, a gente conversa, então, entre nós as coisas são bem abertas,
e graças a Deus a gente não teve conflitos, né, e assim, se a gente teve alguma coisa que a gente discordasse da maneira como o outro estava fazendo, nós nunca discordamos na frente deles, a gente procurou sempre, algumas vezes assim, quando a gente está começando a conversar, e eles percebem rápido, né, quem que está mais tendencioso para um lado ou para o outro, mas nós sempre, a gente dava uma paradinha, né, e desconversava ali e conversava depois. Então, foi muito bem colocado isso daí. E deixa eu falar só a questão da disciplina um pouquinho. Só um comentário sobre... Só um comentário, Silvia, sobre essa questão, né, desse momento do casal, né. O interessante de fazer nesse formato, né, como se fosse um culto, assim, um pequeno culto do casal, né, você ora, lê um trechinho ali, conversa sobre o que aconteceu no dia, né, mesmo que seja só uma conversa, que você não vá, né, que vocês não leiam um trecho ali, que tenha oração junto, né, um momento para vocês orarem juntos, porque não fica aquele tom de reclamação, né, porque às vezes a mulher fica o dia inteiro ali, sobrecarregada com a educação dos filhos, passa por muitos desafios, muitas dificuldades, aí o marido chega do trabalho, ela despeja no marido no fim do dia, o marido está cansado, e aí o marido fica cheio, né, ali fica às vezes incomodado, irritado com aquilo, mas se a gente tem um momento assim regular, né, diariamente, né, sempre que possível ali, esse momento para orar juntos e conversar, acho que só o fato da gente orar antes de conversar, eu acho que já muda o tom da conversa, sabe? Eu falo isso por experiência própria. Às vezes a gente está até, assim, com algum problema com o cônjuge, né? Mas se a gente ora juntos ali, é diferente a conversa, né? O Espírito Santo vai direcionar, vai acalmar os ânimos, né? Vai dar um tom de voz diferente, né? É importante. É verdade. E assim, uma coisa que a gente sempre fazia também, às vezes a gente se começa a conversa, a gente nem sempre começava com oração. Eu acho uma excelente ideia. Mas às vezes a gente está conversando e a conversa realmente, de outros assuntos até, e ela acaba caindo nisso, né? E é verdade. Muitas vezes a gente até precisa desabafar, né? Mas a questão da reclamação é outro departamento. Isso daí precisa começar no nosso coração mesmo, né? Eu tenho, faz um tempo, Deus realmente... Às vezes a gente reclama até sem o tom de reclamação, né? A gente fala como, até nas gratidões, ainda bem que, embora eu tenha tido trabalho, isso, aquilo, outro, deu certo, né? O deu certo é só o fechamento, assim, para dar uma limpadinha na reclamação que a gente fez. Mas Deus tem trabalhado muito na questão de, mesmo na mente da gente, né? Qualquer coisa que acontece, em vez da gente reclamar, tirar qualquer reclamação da mente e ir para o lado da gratidão. E com relação à conversa dos dois, eu lembro que muitas vezes eu estava assim, ficando, qual é a saída, né? Não sei o que é, vou ficando agoniada. Era o momento que meu esposo falava assim, vamos orar por eles? Aí assim, a oração daquele, é o que você falou, né? Daquele alívio, e a senhora White fala que nós devemos orar, mesmo no culto, nós devemos orar pedindo perdão pelos pecados dos nossos filhos. Os pecados conhecidos e aqueles que nós não conhecemos, né? Porque também existem pecados que não vieram à nossa atenção. Então, essa questão da união dos pais é muito importante. E às vezes é um que tem que lutar mais ou outro que tem que lutar mais, mas a oração pelo outro cônjuge também é muito importante. Sim. Você queria comentar alguma coisa? Eu te interrompi, é isso? Era a questão que Deus fala. A gente tinha falado de firmeza, né? A senhora White fala o seguinte, mediante disciplina gentil em palavras e atos de amor, né? As duas coisas, a disciplina é para ser gentil e não só nas palavras, mas também em atos de amor. Pode a mãe unir os filhos ao seu coração, é o que você tinha comentado, né? De que é importante essa conexão. E ela fala o seguinte, então, primeiro, a disciplina gentil e em palavras e atos de amor, unindo o coração, firmeza uniforme, isso daí é importante também, não é que, assim, hoje eu estou de bom humor, a gente tinha comentado da outra vez, né? Hoje eu estou de bom humor, tudo pode, amanhã eu estou mais consciente, assim, né, aí eu sou mais firme, então, se a gente estabelecer o limite, se a gente colocar com firmeza uniforme, porque para que eles saibam também o que esperar.
E controle tranquilo, ou seja, nós não nos exaltarmos quando a gente está lidando com os problemas, quer sejam com os adolescentes, quer seja com os adultos. E até Deus nos orienta como fazer, né? Diga calmamente o que pretende, especialmente se a gente estiver falando de telinhas, esse tipo de coisa, né? Diga calmamente o que pretende, haja com consideração, nós somos considerados, a gente entende os sentimentos, as preocupações deles, mas ponha em prática o que diz sem desvios. Então, essa firmeza misturada com amor vai ajudar na obediência dos filhos. E aquela lei que a gente tinha falado da outra vez, né? Que é aquilo que você sabe que eles não vão ceder, que eles sabem que não adianta ficar discutindo, por mais que eles fizerem. Se eles já entenderam que os pais são assim, é uma lei da mente que a gente vai desistir, porque você não vai investir se você sabe que não dá. A gente tinha comentado outra vez, só relembrando. O assunto da obediência está muito ligado, né? Essa liberdade para pensar. Né? Então, a gente já estudou, assim, alguns estudos atrás, a gente estudou bastante sobre obediência, teve alguns estudos específicos sobre isso, mas as mães sempre estão voltando nessa questão, né? Porque realmente é o principal, né? É ensinar nossos filhos a obedecerem, né? Obedecerem a Deus, e a liberdade de pensamento está ligado com isso, né? Então, a gente termina caindo nesse assunto. Bom, uma outra pergunta aqui. Depois que a criança já passou dessa fase da primeira infância, está entrando na adolescência, como ajudar no pensamento independente? Essa fase é mais fácil, porque eles naturalmente, né, mais fácil no sentido de que é uma hora que eles estão querendo. Então, na primeira infância, no começo, eles até perguntam mais, eles até buscam mais, né? Depois, quando eles vão ficando independentes, mas é todo a gente precisa pensar numa linha, porque, e você tinha falado da questão da obediência, e é primordial, porque também é o nosso problema com Deus, né? Uma questão de obediência. Deus nos dá a independência, e Ele quer um culto racional, que a gente esteja nos submetendo voluntariamente, mas não é cego. Na verdade, é que a gente consiga enxergar melhor a luz. Então, a mesma coisa com relação aos filhos. Como que a gente vai desenvolver esse pensamento independente? Na verdade, não é independente, né? Mas pensar, ele mesmo está pensando, ele mesmo está tomando as decisões. É dando oportunidades, como a gente tinha falado. A gente tinha dado exemplo de roupa, né? Acho que foi até de roupa que a gente tinha falado. Mas conforme eles têm possibilidade de deixar outras coisas. Por exemplo, quando estão falando de amigos, então, a gente raciocinar com ele, conversarmos com ele, porque normalmente a gente tem a tendência de vir e falar assim, olha, esse aqui não é bom por causa disso, daquilo outro. Mas se nós começarmos a conversar com ele, o que você acha dessa relação? Nós somos para ser Daniel, né? Então trazer as questões para a Bíblia também. Nós somos para ser como Daniel, nós somos para ser como José. E a gente sempre foca na questão de Daniel, a gente foca naqueles que obedeceram. Mas a gente lembra que tem muitos que estavam lá e que não viveram pelos princípios, que não foram independentes, mas que foram com todo mundo. Então, estarmos trabalhando com os filhos nessa questão, né? Você acha que o que você vê nessa amizade? Tem alguma dificuldade? O que você vê nesse coleguinha? Tem alguma dificuldade? Nós podemos ajudá-lo de alguma forma? E assim, muitas vezes as crianças vêm com atitudes, né, desenvolvendo hábitos ou maneiras de falar que não são as mais apropriadas. E se a gente simplesmente fala com eles, não pode, em algumas vezes nós temos que fazer isso, mas é bom que nós possamos dar as razões para eles, mas acima de dar as razões, dependendo conforme eles vão crescendo, que nós possamos ajudar que eles cheguem à conclusão, ou permitir que eles parem, foca nisso, veja essa questão, e que eles pensem. E, por exemplo, se eles tomaram alguma decisão errada, quando estava com os colegas, quando estava na igreja, então, conseguir falar com eles calmamente para fazer essa análise. E ir dando oportunidade para que eles façam, e nós tínhamos comentado antes, né? Mesmo que cometam erros, os erros que eles cometem, mas a gente não voltarmos para aquilo e como poderia ter sido feito diferente. Essa decisão foi a melhor que você tomou? E
seja nas compras de alguma coisa que eles queiram muito, o que quer que seja, nós estamos sempre vindo e arrazoando com eles. Se precisar, pode ser mais prolongado, mas a senhora White sempre fala que é melhor que nós tenhamos conversas mais curtas e mais frequentes, do que deixar tudo acumular e depois falar de uma vez só, e depois fica aquele assim, não aguento mais, né? Então, o equilíbrio para ganharmos o coração, para sermos gentis e ao mesmo tempo termos o controle próprio para ver, não está indo, agora ele fechou, né? Ou ela fechou, a criança fechou o coração, então vamos esperar um momento melhor. E nesses ínterins, né, estarmos buscando coisas em comuns e contrabalançar, né, uma situação que foi mais desagradável, uma conversa que não foi tão boa, com momentos agradáveis, porque o coração deles fique sempre aberto. E quando a gente envolve o filho na busca da solução para o problema, ainda que seja um problema do comportamento dele, ele desenvolve um senso de responsabilidade, né, desenvolve a liberdade, esse pensamento, né, a autoanálise, o hábito de se autoanalisar, né, então, se a gente sempre dá a correção, a punição, né, a consequência, assim, prontamente, né, fez isso, vai levar isso, vai acontecer isso, né, quando a gente poderia, né, dependendo da fase, acho que é importante a gente começar a questionar, né, assim, o que você acha como você acha que foi seu comportamento hoje? O que você acha disso? Você acha que foi legal o que você fez? Né? Fazer a criança pensar, e aqui em casa a gente tem um quadro de incentivo, né? Que tem umas carinhas, assim, né? Que minha filha de 7 anos gosta muito. E é interessante que mesmo assim que a gente não dê nenhuma recompensa baseada naquilo, ela gosta de ir lá se analisar. Então, espontaneamente ela vai lá, fica na cozinha, né, eu tô lá fazendo as coisas na cozinha, de vez em quando ela vai lá e ela gosta de se analisar, e ela pergunta para mim, né, mãe, como que você acha, por exemplo, um dos itens lá, né, pedir desculpa, falar por favor, né, aí ela me pergunta, mãe, que carinha você acha que eu mereço aqui, né, aí eu dialogo com ela, né? Vamos pensar, né? Como que foi o dia? E ela às vezes pode falar assim, eu acho que é tal carinha, né? Aí eu falei, será? Lembra daquela situação? Isso é importante, né? A gente envolver a criança na busca de uma solução, nessa autoanálise, né? E quando a gente faz isso de pequeno, a gente vai desenvolvendo hábitos, e esses hábitos que a gente desenvolve, eles vão acabar levando para a vida, né? Muitos deles, a maioria dos hábitos. Então, os ruins, as tendências, acho que vão mais longe, né? Mas esse hábito que você está falando de autoanálise é importante. E assim, não só a questão negativa, mas também a questão positiva. Eu acho que a gente não pode esquecer de fazer essa análise, né? Quando a gente voltou de um evento social, ou seja o que for, o incentivo da parte positiva. Então, nossa, eu gostei de ver gostei de ver sua iniciativa de limpar o seu quarto, né? Ou eu tenho observado que você não tem ficado tanto tempo no telefone, se é um problema, uma coisa comum. E talvez a gente pudesse aproveitar e aí é uma questão positiva, um reforço positivo, né? Então, lembrar de não só a questão do negativo, mas do positivo também. E assim, na idade que a sua filha está, essa questão funciona muito bem. Claro que quando estão maiores já não é tanto, né? Mas lembrar que se nós estamos trabalhando para ganhar o coração deles, se nós não perdemos o controle, se nós falamos com paciência e gentileza, e eles estão vendo que a gente quer o bem para eles, talvez eles nem reajam, nem demonstrem, né? Mas essas coisas vão calando, vão falando ao coração deles. Uhum, sim. Silvia, uma outra pergunta aqui. Como usar a Bíblia e a ciência para educar? Como levar os nossos filhos a pensarem por si mesmos, né, usando a Bíblia e a ciência para educar? Ter outras pessoas para ensinar seria ter outros deuses? Pois é, eu tinha visto isso daí. Interessante essa questão. A questão da Bíblia, eu acho assim, a Bíblia é inteira,
né? Cada história, são histórias literais, mas a gente vê como é que Deus está se relacionando quando os problemas surgem, quando o pessoal reclama, quando o pessoal é fiel, né? E ele vai sempre colocando diante deles as opções. Ele vai dizendo, se você andar nos meus caminhos e ouvir as minhas palavras, eu vou poder te abençoar, né? Eu vou te abençoar. Se não, e a gente vê, muitas vezes as pessoas falam só de consequências, a gente até comentou, né? Deus também fala assim, eu vou trazer sobre você. Então, Deus é um Deus que dialoga, mas ele ao mesmo tempo é misericordioso, né? Muitas vezes essas consequências, ou ele chegar ao ponto de ter que punir mais severamente, antes disso a gente vê que tem muitos passos. Então, as histórias da Bíblia, eu lembro que desde pequeno, que os meus filhos eram bem pequenos, as histórias sempre acabavam a gente pegando um foco que ia exatamente abordar o problema deles, mesmo que eu não falasse diretamente. Na maioria das vezes eu não falava diretamente. Então, se eles estavam com problema entre eles de relacionamento, né, você pode usar histórias como de Esaú e Jacó, de José e os irmãos dele, você pode usar várias histórias diferentes que você está trabalhando com essa questão de relacionamento. Ou muitas vezes a gente está trabalhando até a história da escola sabatina e pegar um foco, né, trazer um foco de acordo, olha como ela, a mulher que fez o quartinho lá pro profeta, né? Olha como ela estava sempre procurando ver o que ele precisava, as necessidades do outro. Ela conversou com o esposo, ela convidava, né? Ela tentava ajudar. Ela viu que ela conversou com o esposo, pediu para fazer um quartinho. E olha só, ela colocou a cama, ela colocou a água, né? Se é a questão de que nós estamos trabalhando com as crianças, estamos vendo que eles estão negligenciando o ajudar ou negligenciando perceber a necessidade do outro. Então, todas as coisas que a gente vai trabalhar, isso eu estou falando de quando eles são pequenos, e eu sempre procurei conversar com eles, nos meus cultos pessoais, né, o que eu aprendia, e depois trazer para eles, são os insights que eu tinha, né, as percepções, as lições que eu aprendia, eu conversava com eles, às vezes durante o culto, às vezes na hora da refeição. Então, eles vão aprendendo a tirar as próprias lições. Quando a gente vai fazendo isso, né, e tem esse canal aberto para conversar, eles acabam trazendo para a gente. E, às vezes, as dificuldades, né, as coisas que não entendem. Então, tem coisas que a gente não entende na Bíblia? Tem. E aí, muitas vezes eu conversava com eles e falava assim, mas eu não sei, por que será, né? Eu perguntava durante o culto, e genuinamente eu não sabia. Por um lado, a gente não quer colocar dúvida na mente deles com relação à palavra, mas por outro lado, deixar aberto que nós não entendemos tudo. E assim, a gente parte do princípio que Deus está certo, que Ele sabe o que está fazendo. Mas por que será que é assim? Nem tudo eu vou entender. Mas às vezes a gente deixa pendurada uma questão que mais tarde, num outro estudo, acaba sendo resolvido. Então a gente traz também essa solução. Isso tudo para que eles fazer a Bíblia ficar viva, entender que Israel somos nós hoje, né? A gente recebe as bênçãos de Deus, a gente vê os livramentos de Deus e a gente está crescendo, está indo naquela direção, mas daqui a pouco a gente olha para trás e começa a querer as coisas que não fazem bem para nós. Talvez eles não soubessem que a carne não fazia bem, o pepino e a cebola fazia bem, mas eles estavam querendo aquilo que Deus não estava dando, ou seja, eles não estavam desenvolvendo contentamento, mas eles queriam voltar para o Egito, eles queriam voltar para uma situação que eles tinham saído, que eles eram escravos, né? Mas por quê? Porque eles não estavam olhando para o passado, eles estavam vendo só as coisas boas. Então, se tem situações de pecado, né, ou situações negativas, que a gente não deveria estar se envolvendo, mas a gente fala, mas está todo mundo lá, meus amigos estão brincando, vão passar a noite na casa do outro, vai ser divertido, né? Essa é a parte boa. Mas existem partes negativas que eles não estão vendo. Então, usar a Bíblia é ela se tornar viva primeiro para nós. E no começo pode ser difícil, mas a gente pede a Deus, a gente apela para Ele, né? E com relação à ciência, a ciência é riquíssima, é outro livro mesmo. E eu não sei se quem me conhece um pouco melhor sabe que eu estou sempre trazendo os estudos que foram feitos, né, que na verdade é a observação, seja da natureza humana, a observação da natureza, a observação. Então, a ciência,
quando ela é verdadeira, a senhora White fala disso, né? Deus nos fala que todo o lampejo de verdade veio de Deus. Então, algumas vezes está misturado, mas todo estudo que corresponde, corresponde mesmo, né? As verdades que Deus nos deixou, a gente sabe que são verdadeiros. Então, a gente pode estudar essas questões e trazer outras coisas. A senhora White fala muito por exemplo, o que tudo na natureza dá, né? E quando a gente estuda a fotossíntese, quando a gente estuda Deus, o que Deus faz? Deus pega aquilo que é ruim e transforma numa coisa boa. Ele quebra, né? Ele destrói aquilo que morreu. A gente pensa, nossa, os corvos, né? Eles são tão... Mas eles estão limpando. Então, eles estão tirando aquilo que é imundo. Então, tem um animal morto, a gente vê muito assim quem mora no campo, né? Logo aparecem as formigas, se é um inseto, logo aparecem os pássaros, né, de rapina, e dão conta do problema. Então, Deus, tanto na natureza, ele está sempre limpando, mas não só limpando, mas reciclando. Então, isso daí é para a nossa vida. Nós cometemos um erro, e lembrar para as crianças disso também, né? Nós cometemos um erro, cometemos um pecado, também ensinar a criança a se perdoar, ou o adolescente a se perdoar. Então, a gente tem que reconhecer o pecado, tem que haver a reforma, mas tem que haver o perdão. Eu conversei com alguém que é pastor agora, que eu já conheço há muito tempo, né, desde quando ele não era pastor, e ele estava falando de coisas que ele lembrava de situações e que ele me falou de uma situação específica, ele falou assim, eu me lembro disso, que eu falei esse daí, machucou alguém, praticamente todos os dias, ou seja, ele não está aplicando para ele o que Deus aplica, que é o perdão. Então, quer na Bíblia, quer na natureza, nós podemos sim tirar lição. Quanto a outros professores, não, eu não acredito que seja ter outros deuses, se nós temos outros professores. Por exemplo, meu filho queria aprender a estudar violão clássico, e minha filha quis aprender a estudar violino. Nem eu, nem meu esposo podemos ensinar isso porque nós não sabemos. Então, o que nós fizemos? Nós terceirizamos essa questão específica para eles. Mas eu estava sempre presente, no caso, eles eram criança, né? Então, a gente escolheu, eu estava sempre presente. No caso dela, eu entrava dentro da sala, eu assistia cada aula, eu filmava, gravava, para que depois ela mesma pudesse ver, né, como é que a professora tocou, alguma coisa que a professora falou, alguma dúvida. Com o meu filho, era uma sala menor, ele ia, eu tinha pequenininha também, ela era menor, eu ficava do lado de fora, mas sempre conversava com o professor no final, perguntando como é que foi, e então, essa proximidade para a gente ver se as coisas estão indo bem, que música que está sendo dada, a supervisão deve ser muito próxima, mas não, eu não vejo problema de ter outros professores, porque nós não sabemos tudo, é uma forma de dar oportunidade para as crianças crescerem em áreas que eles têm interesse e que nós não conhecemos. Uma coisa importante é a gente ter abertura para dialogar com os professores, né? Porque às vezes a gente precisa da ajuda deles, né? Mas a gente também seria bom que a gente tivesse em sintonia com os professores também, né? É uma coisa às vezes difícil, né? Porque a gente tem pensamentos diferentes, mas eu acho que precisa ter uma via aberta, né, de comunicação entre nós e os professores, que a gente tenha liberdade para questionar, para conversar, para dialogar com o professor sobre, de repente, alguma coisa que a gente achou estranho, não concordou muito, né? Se não tiver essa abertura, acho que se não tiver essa abertura fica complicado, né? Porque às vezes vai ter situações, assim, coisas que a gente não concorda na educação ali, né? Sim. Eu não sei se está sendo falado de professor de escola, ou se está falando de professor... Eu estou pensando no meu caso, que era professor particular, né? E o professor particular, tanto na escola quanto o professor particular, somos nós que estamos pagando, né? Na verdade, eles estão trabalhando para nós, de uma certa forma. Então, é importante também que a gente, da mesma forma, né? Com gentileza, com bondade, mas com firmeza, a gente, se for uma questão de princípios ou até de escolhas, né, que a gente saiba conversar, e não converse com eles só na questão de problemas, né, mas também agradeça pelo que eles estão fazendo, esse tipo de coisa, para deixar as vias abertas, e por bondade. Mas eu me lembro tanto com o professor do Christopher, que eu falava o tipo de música que eu
eu queria que eles trabalhassem, assim, não era necessariamente limitar demais, mas, por exemplo, ele queria ensinar a fazer impromptu, né? Então, ele usava o jazz para isso. E eu falei para ele, jazz realmente não é... E era uma coisa que ele gostava muito e achava que era muito boa. Mas ele sempre trabalhou muito bem com a gente. Com a Cristine também a gente trabalhou, teve uma professora, e ela começou a dar músicas que eram mais... mesmo sendo boas, trazia um sentimento muito, muito desagradável para a Cristine, né? Mas deixava ela mais para baixo. E eu conversei com a professora e pedi que ela não desse, e assim, a gente vai trabalhando. Houve uma ocasião em que a professora insistiu e tinha que ser do jeito que ela queria, aí a gente percebeu que estava na hora de procurar uma outra professora, então a gente tem essas opções também. Na escola é mais difícil, mas é importante que o monitoramento, né, e que a gente trabalhe juntos tanto quanto possível. Ainda assim podemos usar outros professores. Sim, a minha filha, eu escolhi, assim, um professor de música para minha filha que está bem alinhado com os nossos princípios, né? Mas mesmo assim, às vezes tem alguma coisinha assim que eu não concordo muito, mas eu tenho muita abertura para dialogar com ele, né? Então teve uma coisa assim que eu questionei, né? Falei, essa música aqui, porque ele é adventista também, né? E eu questionei uma música, eu falei, essa música eu vou pedir para minha filha pular, tá? Essa ela não vai ensaiar. E ele leva uma boa, ele respeita muito essa liberdade que a gente precisa ter, de pensar, de questionar, de agir, né, como pais, prezando protegendo nossos filhos, né, a gente não pode se intimidar com o que um professor disse, com a posição a gente tem que ter nossa posição, nosso posicionamento, né, e é importante a gente escolher muito bem, né, minha filha ama música, mas música é uma área, sim, você sabe, né, Silvia, bem delicada, né, seus filhos estudaram bastante música, e a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que acompanhar bem de perto mesmo, para ver o que os nossos filhos estão estudando, né, se condizem realmente com os nossos princípios, né. Uma outra pergunta tem a ver com a mentira, eu não sei, você acha que... Aqui fala assim, estou tendo problemas com mentira com minha filha de 5 anos. Teria algumas sugestões de como resolver esse problema? Você acha que esse problema teria alguma relação, assim, com o tema que a gente está estudando? Olha, eu acho que a maneira como a gente trabalha pode... é a questão de ajudar a criança a pensar, né? A pensar e agir dentro da mesma... E essa é a história. E aí que entra a questão do autocontrole. Porque o pensar e o agir, individualidade, a capacidade de pensar e agir, mas a capacidade de pensar e agir, uma relacionada com a outra, né? E o problema é a dissonância. Quando eu penso uma coisa, eu quero uma coisa, mas eu faço outra. Ou pensar errado, né? As duas coisas. Então, a gente guia o pensamento da criança, mas também o agir de acordo com aquilo que ela sabe que é o certo. Naquele mesmo contexto do texto da individualidade, fala de que a gente haja de acordo com o dever e não com as paixões ou as ambições mundanas. E é isso que a gente quer. A mentira, eu não sei em que nível dessa criança que está, mas é conversar com ela, por exemplo, usando a Bíblia, né? Quem mentiu na Bíblia? E a gente vê algumas situações. Jacó é o mais comum de pensarmos, né? E o que é a mentira, até no caso dele, né? Ela é novinha ainda para pensar nisso, mas no caso dele até com uma boa razão, digamos assim, porque o anjo tinha dito que ele receberia a primogenitura e o pai estava indo contrário ao que Deus tinha falado. Então... Mas a mentira, as consequências, a gente pode usar de uma forma mais simples se a criança é nova, né? Ele mentiu, o papai descobriu, foi certo o que ele fez? Não, foi errado o que ele fez, né? E aí, olha as consequências, o irmão ficou muito bravo, por causa da mentira dele, ele acabou tendo que ir embora, nunca mais viu a mamãe, porque ele foi embora, quando ele voltou, a mamãe já tinha morrido. Então, todo esse tipo de coisa, o que nós estamos fazendo? Nós estamos considerando com a criança causa e efeito. E, ao mesmo tempo, nós estamos usando a Bíblia para fazer isso daí. E aí, quando a criança mentir,
é a história da gente, quando a gente está estudando com ela, é perguntar para ela e ver, tá certo o que ela falou? Tá errado? Então Jesus fala que ele é a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente fala mentira, a gente está fazendo... Quem que é o pai da mentira? Todas essas coisas são bíblicas. E a gente vai para a história, né? A primeira história, a história da queda, a gente vê que houve o quê? Engano, que houve mentira. Então, qualquer desvio da verdade, ele vai trazer consequências. Então, isso a gente está trabalhando na questão do pensar. E a criança, até que a criança compreenda, ela concorda, ela sabe que é errado. Normalmente a criança admite isso, né? Que, especialmente se a história está na história dos outros. E aí a questão é como praticar, de acordo com o que a criança está pensando. Então, trabalhamos no raciocínio, ela compreendeu, trabalha na obediência, não pode, né? Deus falou 10 mandamentos, não pode. E aí a próxima coisa é, cada vez que a criança falar uma mentira, é trabalhar com ela. Isso que você falou foi verdade? Agora, eu não sei em que ponto que essa criança está, né? Porque muitas vezes as crianças já admitem logo de cara. Se essa criança continua, é um problema maior. Mas se ela admite, aí a gente parar imediatamente e dizer, então, tá certo? Você sabe que... Por quê? Lembra que história que a gente viu? Você pode até remeter para aquilo, né? Mas se ela acha que não, então por que você fez? E a criança, normalmente, ela sabe que ela fez porque eu queria. Ah, mas se a gente vai fazer tudo que eu quero, então se eu ficar com vontade de pegar uma coisa sua, eu posso? Não, não pode, tá errado. Então a gente não faz o que a gente quer, porque a gente vai machucar os outros, e não só por isso, a gente está desobedecendo a Deus. Então, raciocinando com ela no trabalho, nesse trabalho. E a gente, assim, nós temos que trabalhar, e tem uma pesquisa muito interessante com relação a isso, nós temos que trabalhar para cuidar ver se nós estamos sendo verdadeiros, e se nós não estamos, assim, falando mentiras brancas na frente da criança, né, ou, quer dizer, não é para fazer nunca, né, mas, ou qualquer tipo de engano, porque as crianças acabam pegando também. E nesse estudo que eles fizeram, eles descobriram o seguinte, que muitas vezes são os pais que orientam os filhos a falar mentira, né? Então, quando a criança recebeu um presente de aniversário, quando vê alguma coisa, né? E dizer para ele assim, muito obrigada, gostei do presente que você deu, quando na verdade a criança não gostou, ela não quer saber daquilo, ela não vai mexer com aquilo, né? Ela ficou decepcionada. Mas a gente, especialmente nós como brasileiros, temos essa tendência, né, de agradar o outro, de ser, assim, cortês, educado. E nós não estamos falando da criança ser mal educada, de não ser cortês, mas ensinar a ser verdadeiro mesmo quando é difícil. Ela não gostou do presente? Tudo bem, não precisa falar que gostou. Muito obrigada que a senhora lembrou de mim, muito obrigada que a senhora me deu o presente, mas você não precisa falar que gostou. Né? Então, esse tipo de coisa, mesmo nas normas sociais, muitas vezes a gente não percebe, mas a criança vai vendo essa discrepância. E como fazer para um e não fazer para outro? Assim, como aqui eu posso fazer assim, então você já me deu a liberdade para falar alguma coisa que não é exatamente a verdade. Outra área que eles viram é na questão de que as crianças querem nos agradar, isso é natural, Deus colocou no coração deles. E digamos, a criança vai para a escola, ela volta e ela tirou uma nota que não é boa. E ela sabe que vai, às vezes não é nem a briga dos pais, mas sabe que vai deixar os pais tristes. Então, para os pais não ficarem tristes, ela fala que a nota foi boa na prova, quando na verdade a nota não foi boa. Então, mesmo nesses momentos, é importante chamar e falar, olha, mesmo que a outra pessoa fique triste, mesmo que seja desagradável, mas a gente é para ser fiel. Não interessa o que a gente fizer. Os amigos de Daniel podiam ter dito, não, a gente abaixou, o pessoal que não viu, né, para salvar a vida. Mas não existe razão que a gente possa mentir. Se as crianças virem isso por palavra, por exemplos bíblicos e pela nossa realidade, e aí, então todas essas partes a gente está trabalhando, né, para desenvolver de dentro para fora. E daí aplicar a disciplina quando a criança não fez. Então, se ela se arrependeu, a gente até pode deixar e ver a próxima vez. Mas, se não, ela realmente
Se ela continua fazendo isso, se é um hábito, ou seja o que for, a gente tem que aplicar a disciplina. Como a gente falou, com firmeza, né, com bondade, mas tem que ser desagradável. A consequência tem que ser desagradável. A consequência é o resultado final, mas a punição ou a disciplina, ela vem antes, né, da consequência final. Por exemplo, se ela mente e os amigos não querem mais, não acreditam mais nela, isso é consequência. Agora, se ela recebe uma punição dos pais, isso é punição, né? Não é a consequência direta daquilo que ela fez, mas é em retribuição, digamos assim. É o juízo que veio, né? Que Deus fala dos estatutos, dos mandamentos e juízos. Espero que tenha ajudado. E não basta a gente ensinar nossos filhos a pensarem da causa para o efeito, a gente precisa pensar também, né? Será que eu não estou causando a mentira do meu filho, né? Então, uma coisa, tem um texto do Espírito de Profecia que fala, que faz ligação da mentira com o autoritarismo, né? Então, se a gente é autoritário e não dá essa abertura, né, para criança. Somos muito severos, né? Oi? Somos muito severos, né? Isso. A criança acaba, por causa do medo, tentando se esquivar. Então, a gente precisa, exatamente nossa dificuldade de dar abertura para os nossos filhos para pensar e agir, às vezes pode estar causando essa reação, né? Pode ser uma reação ao autoritarismo. A última pergunta que ficou da semana passada foi como sair desse ciclo quando já estamos dentro dele? Então, aqui estava falando, eu acho que a gente estava falando sobre a questão do autoritarismo mesmo, porque ela falou aqui, quando os filhos não discordam de nada e fazem tudo o que falamos. A maioria está preocupada com o contrário, né? O filho é desafiador. Essa mãe está preocupada porque os filhos são muito, aparentemente, muito obedientes, muito submissos. Eu acho que parece que não tem opinião própria. Né? Certo. Eu acho assim, se esse for o caso, é a história de dar para eles a oportunidade de fazer decisão e não fazer a decisão por eles, nas coisas que são mais simples, né? Para que eles vão tendo confiança. E muitas vezes as crianças, depende do temperamento das crianças, elas são mais acomodadas, digamos assim. Então, hoje aprenderam a obedecer, né? Mas aí a parte da gente insistir que eles façam a decisão. Não, você pode decidir. O que você decidir tá bom. Não, mas mamãe, me fala aquilo que a senhora quer. E a gente não dá nenhuma dica que é para eles realmente fazerem a decisão. E depois a gente, e aí talvez o problema seja aquela questão de desenvolver a confiança própria, né? Ele vê que ele pode decidir e que dá certo. E se não der certo, que a gente também pode corrigir. Então, no dia a dia, procure fazer isso. Ele fala, mamãe, pega a roupa para mim, né? Ou, que roupa que eu ponho? Não sei, filho, que roupa que você quer pôr hoje? Será? E aí você pode ir ajudando, né, pouco a pouco. Tá frio ou tá quente? Vai lá fora, dá uma olhadinha. Aí, se ele vem, tá meio friozinho. Então, que roupa que você acha que vai ser o melhor? E aí você vai deixando ele escolher. Se ele não escolheu bem, você pode até comentar alguma coisa, mas deixa, estou usando a roupa porque a gente tinha usado antes, né? Deixa ele sentir também se não foi uma boa escolha, e assim, com essas crianças a gente tem que ser cuidadoso para não desencorajar, mesmo com o olhar. Talvez elas precisem de mais incentivo nessa área, então a gente dá um pouquinho extra até elas começarem a criar confiança para fazer as próprias decisões. Tem gente perguntando aqui sobre TDAH, não sei se está relacionado, você acha que está relacionado com o tema que a gente está estudando, TDAH? Talvez no sentido de que as crianças, essas crianças não param para pensar, né? Elas agem mais do que elas param para pensar. Aqui ela está perguntando se teria algum material para se aprofundar sobre TDAH, porque os filhos foram diagnosticados com essa doença e ela está preocupada com a medicação. É para ficar preocupada mesmo. Eu não sei se essas crianças estão na escola, se elas não estão na escola, mas essa é uma área em que há dois problemas com essa área. Uma é que as crianças são diagnosticadas quando, na verdade, elas não têm
por causa do ambiente em que elas estão, né, ou se as crianças estão em ambiente escolar, muitas vezes se exige, ou elas precisam ficar quietas por muito tempo, ou sentadas por muito tempo, quando elas fisicamente têm energia, elas precisam de gastar essa energia, né. Então, uma solução mais rápida é esse tipo de coisa. E outra coisa também que podem causar, né? São alergias que a criança possa ter, e algumas crianças têm alergia com colorante, não sei como é que a gente fala no Brasil, cores nas comidas, ou... Corante, isso. E alimentos de produtos animais, né, especialmente leite, eles são alergênicos, são mais alergênicos, né, eles causam asma, causam outros problemas, e podem dar esse estímulo indevido ao cérebro, e aí a criança fica mais agitada. E outra coisa são as telinhas, né, que a criança, ela se acostuma com o artificial, ele desenvolve mais a parte límbica do que o autocontrole, e quando ela sai de lá, se ela não está tendo esses estímulos o tempo todo, né, que é o que a tela oferece, ela não tem autocontrole. Então, tem muitas áreas para eu não conheço bem a literatura em português, eu estou mais familiarizada com a literatura em inglês, mas eu não sei se essas crianças têm oportunidade de fazer trabalho físico, que é uma das coisas que são essenciais, né, tanto as crianças como os adolescentes e como os jovens hoje, porque as telas levaram os jovens a ficar tão parados, né, e não fazer o exercício físico, e não é exercício simplesmente pelo exercício, porque o trabalho útil, ele não só gasta as nossas energias físicas, mas também as energias mentais, para a gente pensar como que a gente vai fazer, para ver o resultado, fazer esse tipo de análise, e sentir a satisfação que dá de você fazer um trabalho bem feito. E as crianças precisam disso também, os adolescentes precisam, os jovens, mas hoje nós temos uma crise de muitos jovens que não trabalham, que estão sendo sustentados pelos pais, e que estão nessa mídia, né, o tempo todo, assim, e jovens em tempo que deviam estar trabalhando. Então, nós precisamos colocar os nossos filhos, tanto como crianças, como com jovens, né, e parar de dar a eles a habilidade de não trabalhar, de não se sustentar, e ainda assim de ser sustentado. A Bíblia é muito clara de falar, quem não quer trabalhar, que também não coma. Então, existe uma relação muito direta, né, e as crianças acabam, por estar em frente da tela, sendo diagnosticadas erroneamente, e os psicólogos e psiquiatras têm feito isso. Então, existe, só que o material que eu tenho lido, né, é todo em inglês, a gente tinha até comentado um pouquinho disso. Então, o que trabalhar na questão da alimentação, as 8 leis de saúde, né, a regularidade de dormir, de acordar. Então, pelo menos, a senhora White fala que nós deveríamos ter o horário para dormir, para levantar, para fazer o culto e para as refeições, e que esses horários sejam regulares, não é uma hora uma hora outra. Então, e ver talvez questão de toxinas, porque às vezes metais pesados também podem afetar o cérebro, né, a senhora White fala muito questão de mercúrio e outras coisas. Então, são coisas para se ver. Na cidade é mais difícil, né, porque a gente está tão exposto à poluição, hoje em dia a questão de plástico também, mas, e evitar os remédios é muito importante. Por quê? Porque ele vai desequilibrar o cérebro. São coisas que a gente está colocando, né, e que, na verdade, nem eles sabem exatamente como funciona. E esse desequilíbrio, tudo que a gente coloca quimicamente, né, que passa a barreira, o cérebro tenta equilibrar. Então, se tem muito, ele vai produzir menos. Então, essa dependência que vai ser criada é muito grande. E o déficit de natureza também gera hiperatividade, contribui, né, Silvia? Virou até um transtorno, né, a falta de natureza. A que ponto chegamos, né? Que triste, né?
Mas a gente, as circunstâncias da gente é diferente, mas a natureza é calmante, foi muito bom que você colocou isso. As cores da natureza são calmantes, as formas da natureza são calmantes, e uma das coisas que ajuda muito com relação ao foco, que é o que as telas tiram, é o canto dos pássaros. Mas esses cantos dos pássaros, elas são calmantes, tiram o estresse e aumentam a capacidade de foco. Mas você precisa observar, você precisa parar, não é só você estar num ambiente onde os passarinhos estão cantando, mas é levar a criança a prestar atenção, né? Então, esse passarinho cantou, aquele outro passarinho cantou agora, olha o ritmo desse, esse aqui canta entre aquele. Então, curtir esse tipo de coisa, os japoneses falam de banho de floresta, né? Então, eles ficam 3 dias sem nenhuma tela e assim, tomando banho, passando pela experiência, e quando eles saem de lá, não só no Japão eles fazem isso, mas aqui nos Estados Unidos eles mediram as ondas cerebrais e os hormônios. E os hormônios do estresse, o cortisol abaixa muito, e as ondas cerebrais ficam muito melhores depois que eles passam pela natureza. Então, quanto mais banho de natureza a gente puder deixar, mais expor os filhos, melhor, tanto quanto possível. E exercício, né, que gasta energia. Trabalho pode ser, se for na terra, melhor ainda, porque você está tendo essa troca também, né, tem a questão eletromagnética, que é importante de tocar a terra. Então, o que Deus deixou realmente o menos artificial possível e o mais natural possível, tanto em alimentação, como trabalho, como natureza. Um material interessante que pode ajudar a entender melhor sobre isso também é o do Joshua White, né? Tem as palestras dele, a série Uma Geração Pensante, tem tudo a ver com o nosso tema, inclusive foi a tarefa de casa que a gente deu para as mães, aí o desafio do estudo foi assistir a série de palestras do Joshua White, que está lá no canal do Projeto Restaure, no YouTube. Excelente. A gente teve o privilégio de assistir pessoalmente 2 vezes as palestras dele, quando ele esteve aqui no Brasil, e a gente eu recomendo muito, vale a pena. Ele fala bastante sobre essa questão da natureza, déficit de natureza, hiperatividade. Que mais? Tem uma pessoa perguntando como ter mais informações sobre música. A gente falou aqui sobre o cuidado que a gente deve ter no ensino de música para os nossos filhos, né? A música tem o Leandro Dalla, que fala a respeito de música, né, se é para saber com relação a princípios, e a questão de exposição. Então, se nós expusermos os nossos filhos a boa música, eles aprendem a gostar. Música tem um estudo muito interessante que mostra que quanto mais a exposição ou a familiaridade leva ao gosto. Então, elas vão gostar daquilo a que elas estão expostas, especialmente se for negativo, né? A gente sabe que funciona isso porque vai de acordo com a natureza. E música, não só a música ouvida, mas a música cantada é muito importante. Cantar produz 3 hormônios bons e diminui um hormônio ruim. Então, que hormônios bons que são? O hormônio da dopamina, né, que além de dar prazer, ele leva você a fazer de novo, é uma motivação para fazer de novo, e esse é um dos problemas grandes da tela, né, que linka a dopamina, mini dose de dopamina a cada vez que você abre a sua rede social, né, cada vez que recebe um like, o tipo desse. Mas então ela é usada para motivação, até para o trabalho. Então, dopamina, endorfina, que faz com que a gente, o hormônio do bem-estar, né? E oxitocina, que é o hormônio de relacionamento, de amor, que une as pessoas. Então, cantar faz com que você esteja mais inclinado a gostar das pessoas que estão ao seu redor, a se relacionar com as pessoas que estão ao seu redor, a ter prazer, a se sentir bem, ter bem-estar, que é o contrário das telinhas que trazem ansiedade, que trazem depressão, né? E ela diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, que haja música em casa, não só que eles estejam ouvindo constantemente, que a gente precisa de tempo para pensar também, né? Mas que possa cantar. Então, quando Deus nos convida a louvá-lo, quando Deus convida a cantar no culto, né? A cantar em família. E assim, se você está nervosa, cante, né? Se as crianças estão começando a ficar agitadas, cante. A gente pode começar a cantar músicas que acalmam, né? Cânticos que acalmem.
e isso daí vai ajudar, a gente vai ver agora cientificamente como que ajuda, né? E certamente os efeitos colaterais daquilo que a gente faz para Deus são sempre bons. Então, mas música é muito importante, escolher a música e expor ao mínimo, deixar que as crianças sejam expostas às músicas mundanas, né? Um bom exemplo disso, da música, é o caso de Saul. Muito bem colocado, é verdade, Cris. Eu estava lendo recentemente, né, que naquele tempo o pessoal já entendia essa conexão entre música e assim, o estresse, né, o estado mental, digamos assim. E é interessante que eles falam até de um espírito, eu não sei como é que é, né, se ele realmente ficava possuído, ou se era, que algumas vezes a Bíblia faz essa conexão, né, ou se realmente era que os maus pensamentos dele levavam uma situação de grande agitação, que ele ficava até fora de si. Mas, de qualquer forma, o dedilhado, né, aquela música mais calma de Davi, e certamente de louvor a Deus, levava Saul a ter o controle próprio, digamos assim, ao que o espírito mal se afastasse. Então, muito obrigada aí por essa lembrança, muito boa. Só comentando sobre a questão da música, queria indicar o livro do Leandro Dalla, Música no Tempo do Fim. É um livro gratuito, distribuição gratuita. É só você entrar em contato com ele pelo e-mail ledalla, bs, b de bola, s de Silva, @yahoo.com.br. Só pedir para ele que ele envia. Você só tem que pagar o frete. Muito bom mesmo. Não sei se tem traduzido, eu acho que tem traduzido, sim, as palestras do Christian Bordahl. Sim. Você sabe onde está? Está no Terceiro Anjo. Sim. Também tem na TV Terceiro Anjo. E ali ele é verdade, e ali ele mostra, inclusive fisicamente, né, a reação de moléculas com questão à água, e também crescimento de plantas e com diferentes tipos de música. Então tem muitos estudos mostrando isso, quer dizer, a música pode agitar ou ela pode acalmar. Mais alguma pergunta? Bom, alguém tinha perguntado sobre o texto da individualidade, onde está, se você depois puder só colocar a referência, né? Capítulo 1 do livro Educação. Capítulo 1 do livro Educação, tá, ok. Como trabalhar com uma criança de 4 anos que tem muita vontade de ser como outros? Uma vontade muito forte de pertencer ao grupo com os mesmos hábitos. Ela diz aqui que parece um adolescente, apesar de ter 4 anos. Mesmo na igreja, há comidas que não usamos, outras coisas, situações que não fazem parte dos princípios da família. Mas é uma criança de 4 anos. Certo. Nessa fase, 4 anos, ele, aliás, a partir dos 2, né, já muitas vezes já pode parecer como adolescente, né? Por quê? Porque é a própria vontade que quer dominar. Então, tem crianças que têm personalidade mais forte. Aí, para essas, especialmente para essas, é importante 2 coisas. Se essa criança está comendo aquilo que ele sabe que não é para comer, acho que foi o exemplo que foi dado, foi isso? Na igreja? Ou ele está fazendo aquilo que ele sabe que não é para fazer, que é contra as regras da família. E nesse ponto é você que determina, né, o que ele come e o que ele não come. Se essa criança está fazendo isso, então ela precisa entender que ela tem 2 opções. Ou ela vai se alinhar, né, obedecer, ou ela não vai poder participar desses eventos. Então, essa é uma coisa que eu acho que a gente precisa ser cuidadoso. Existem, algumas vezes, a gente precisa socialmente se indispor, digamos assim, não participar de algumas coisas que as pessoas podem até dizer, você é antissocial, porque os nossos filhos não estão preparados. Então, nós precisamos, se eles não têm ainda o controle próprio, muitas vezes a gente precisa colocar limites até que eles tenham um limite interno. Então, primeira coisa, a senhora White fala que as crianças não deveriam sair das nossas vistas, né? Eles deveriam estar sempre onde a gente pode vê-los e ouvi-los, pelo menos vê-los, né? De ouvi-los de preferência. E nesses encontros sociais, muitas vezes a gente se envolve com outros pais, com outras pessoas, e as crianças ficam meio por elas mesmas.
Mas se nós estivermos lá, estivermos presentes com eles o tempo todo, e eles souberem que eles são para estar nas nossas vistas, eu falava para meus filhos, se vocês não conseguem me ver, se vocês percebem que eu não estou vendo vocês estão num lugar que vocês não deveriam. Então, nesse sentido, é tanto de um lado como do outro. É a gente estar cuidando, mas eles estarem cuidando também. E aí essas crianças, e saberem que se eles, quando estão com outras crianças, se eles estão... E assim, o copiar é natural, é assim que a criança aprende, né? É a história dos neurônios espelhos. É assim que eles aprenderam a andar, aprenderam a falar, e eles aprendem as coisas com a gente. Então, uma coisa é, se a companhia não é boa, evitar tanto quanto possível. Essa questão de igreja é difícil, mas assim, a gente tem a orientação de que as crianças não deveriam sair, não deveriam estar sentadas longe dos pais. Então, no nosso caso, se algum amiguinho queria sentar com os nossos filhos, ele tinha que sentar com a gente. Os nossos filhos até hoje sentam, na maioria das vezes, sentam com a gente, que se tornou um hábito, né? A família está sempre juntas. Então, e assim, a criança vinha e aí eu estava supervisionando. E se eu via que tinha algum problema, eu mesmo falava com a criança, ou eu sentava entre os dois. Ou mandava a criança de volta para o lugar dela. Então, a gente nessa fase ainda é para ter controle, né? A gente é para ter controle até mais tarde, mas é uma fase que a gente pode fisicamente até tirar a criança de uma situação. E ela saber que se ela não souber obedecer as regras da casa, ela não pode estar participando de certos eventos. E eliminar até que elas consigam. Não sei se ajudou. Mais alguma pergunta? Tem uma aqui que dá para fazer duas em uma, na verdade, que é sobre a natureza, né? A mãe pergunta como que é o ensino prático da natureza, né? Na prática, porque no Desejado diz que Jesus obteve os mais altos conhecimentos científicos estudando o livro da natureza, né? E uma outra pergunta é como ter uma vida inclinada na verdadeira educação morando na cidade, né? Então, como é que traz o campo, né? Como é que traz essas práticas da natureza, da verdadeira educação ainda morando na cidade? Olha, tudo a gente não pode ter. Se a gente conseguisse ter tudo o que a natureza pode oferecer morando na cidade, Deus nem precisaria falar para a gente morar na natureza, né? Mas tem tanta coisa envolvida, mas a gente pode sim trazer, vou dar alguns exemplos de coisas que a gente pode fazer na cidade. Então, na verdade, a gente trabalha, a gente tem o ideal, mas a gente trabalha da onde a gente está, vai caminhando até o ideal, tanto quanto possível, né? E Deus trabalha assim com a gente também. Então, mas tenha na sua oração e na sua mente, né, pedindo a Deus que abra as portas para que você possa estar lá, porque não é assim, é o banho de natureza que eles falam, né, os japoneses que eu tinha comentado. Então, eles são 3 dias que eles passam lá. Então, se você puder tirar férias na natureza, melhor coisa que você pode fazer. Se puder ir no final de semana, né, tirar um dia para estar num lugar onde tem natureza, ou procurar na natureza na cidade, né, um parque, o zoológico, esse tipo de coisa. Os passeios que a gente faz, em vez da gente ir para as lojas, em vez da gente ir para alguma coisa de diversão, a gente possa ir para as coisas mais junto com a natureza. Aí trazer a natureza para dentro de casa também, né? Então, plantar, fazer germinados, que a gente pode fazer, e as crianças irem trabalhando com isso, fazer potes com flores. Tem uma amiga minha que ela ela pegou canos um pouco maiores, colocava terra e plantava na varandinha dela, porque ela morava num apartamento pequenininho, mas ela tinha criança, ela começou a aprender a respeito da verdadeira educação, e ela fez isso. Eles comeram alface, comeram tomate, comeram pepino, uma porção de coisas daquela varandinha pequenininha que ela tinha, e que eles estavam cultivando, mas aí via a plantinha crescer, colocava água, todo esse tipo de coisa, né? E outras coisas que dá para fazer, que eu fiz, e assim, dá para fazer dentro de casa, eu peguei ovos de sapo, né? Ou então, se você não tiver os ovinhos, os girinos mesmo, coloca dentro de um aquário, coloca a água do laguinho onde você pegar, do lugar onde você pegar, e pode até dar alimentação, né, para eles, de peixinho, mas para que as crianças consigam ver, às vezes desde do ovinho, né, se não for o caso, desde o girino, e ver essa transformação em sapinho.
Então, isso daí é observar, é estar ali dia a dia. Você pode ter peixinho, talvez você possa ter passarinho. Eu tenho muito dó de ter passarinho, né, preso, mas são coisas que a gente pode ter. Outra coisa que eu fiz é pegar ovo chocado, né, ovo de galinha casada, digamos assim, e trazer com luz, só com lâmpada mesmo, uma lâmpada, e virando os ovinhos. Aí você pode ver como é que cuida, né? Vocês podem até ver juntos, se for o caso, ou você vê e depois ensina para eles. E ver esses ovinhos desenvolvendo até virarem pintinhos. É uma experiência muito boa, né? Já pode ir vendo no calendário, já vai aprendendo a ver calendário. A infestação de lagarta, né? Que estava na minha salsinha, eu acabei pegando as lagartinhas e os ovinhos e colocando com salsinha dentro de um vidro, né? E eles viram se transformar em borboleta. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer. Outra coisa é minhocário dentro de casa. Eu acho que é muito legal essa história de minhocário. Então, você usa o seu lixo orgânico, dá uma olhadinha em minhocário dentro de casa. Você pode usar em até apartamento. E ele não fica cheirando, porque a gente coloca pó de serra ou pode colocar folha em cima, né? E as crianças veem aquele trabalho de reciclagem que Deus faz. Ele pega aquilo que é ruim na gente também e ele transforma numa coisa boa. Então, se a gente deixar que Deus trabalhe no nosso coração, né, se a gente der para Ele aquilo que é ruim, e se a gente deixar todo o mal, assim, fora dos nossos olhos, Deus pode trabalhar e pode, uma transformação de coração. Então, eu falei a questão de ter aqui, e outro, como aprender da natureza, né? Então, é mais ou menos essas coisas, como a história da reciclagem que eu falei, de ver o milagre da criação, né? O da borboleta é muito interessante, porque se você descobrir, quando ele entra no estágio de pupa, né, a gente pensa que as perninhas dele da lagarta vai virar perninha de borboleta, mas na verdade ele derrete e aí com as mesmas células, com aquilo com a nutrição que ele teve, ele se transforma na borboleta, que é uma coisa tão, né, incrível. E como Deus pode transformar o nosso coração também, né, ele pode, se a gente permitir, se a gente se esconder em Deus, ele derrete a gente e faz isso. E assim, 1000 coisas, fotossíntese para aqueles que são maiores é uma coisa fantástica, você se expõe à luz do sol, né, Deus é luz, e aí ele pega, assim, do ar, né, pega o gás carbônico, pega a água e os nutrientes do solo e transforma numa outra coisa, fotossíntese, você cria comida, então... E assim, mais do que tudo, a gente está falando de coisas de ciência, né? Mas mais do que tudo é aprender a observar a natureza, conviver com a natureza. Porque se eles vivem o suficiente, a gente vai pensando e considerando, e o que a gente não sabe, perguntando, pesquisando, eles vão desenvolver esse espírito, que é espírito de cientista. Eu costumo falar que, em vez de aprender ciência dos livros, a gente também aprende, né? Mas os cientistas aprendem diretamente da natureza, e é isso que Deus quer que a gente faça. E pensando, a gente tem que estar observando, e ela fala assim de trazer para isso daí, olhos que veem, mãos voluntárias e coração entendido. Ele está sempre considerando, e a gente pode pensar em voz alta com eles. Ô, Silvia, eu fiz a pergunta semana passada, eu percebi que você respondeu, eu só queria saber o seguinte, nós precisamos de outras pessoas para nos ensinar. A Bíblia fala que toda fonte de sabedoria vem de Deus. E lá no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Tá, você cortou, mas eu entendi o que você está falando. A questão é, Deus nos ensina Ele mesmo, mas Ele usa outras coisas, e Ele usa outras pessoas. Você pensa aí de novo a gente volta para a Bíblia e vê como que Deus age, né? Se você for logo no comecinho, os anjos vinham e ensinavam a Adão e Eva também. Deus vinha e ele ensinava pessoalmente, né, na virada do dia. Mas os anjos vinham, e inclusive eles contaram testemunho das coisas que aconteceram no céu e alertaram com relação a Satanás. Por quê? Porque eles mesmos viram as consequências. Então, eles eram testemunhas, eles estavam ensinando aquilo que eles tinham aprendido. E a gente vê também que Deus colocou, por exemplo, em Israel, quando ele transformou, eles entraram em Canaã, já antes disso, né? Deus colocou os sacerdotes, os líderes que ensinavam o povo. Moisés ensinava os estatutos, os juízos, os mandamentos, e ele separou uma tribo inteira que era fiel a ele, que se mostrou fiel a ele,
que eram os levitas, para serem os professores, para ensinarem. E depois ele estabeleceu a escola dos profetas, e na escola dos profetas tinha professores. E essa escola que também, que era para fazer professores, missionários, para o próprio povo de Israel. O que eles iam fazer? Se você ler o livro Educação com Cuidado, você vai perceber isso. Essas escolas pegavam os melhores jovens, ensinavam da maneira correta, e depois eles iam ensinar o povo a ensinar os filhos, porque o povo tinha desconsiderado as coisas de Deus e não estavam cumprindo as suas obrigações nem para com Deus, nem para com os filhos. E Jesus era o mestre dos mestres, né? E Paulo ia ensinando também. Então, a gente vê claramente na Bíblia que Deus nos ensina diretamente, mas ele também, ele colocou os pais, e o livro Educação fala disso, no lugar de Deus para ensinar, porque antes era Deus que ensinava, depois Cristo foi o intercessor entre Deus e nós, né? E depois disso, agora nós como pais ficamos no lugar de Deus para ensinar os nossos filhos, para ir levando pouco a pouco a Deus. É do visível para o invisível que funciona. Espero que tenha esclarecido. Se tiver mais alguma pergunta? Tentando ser rápido aqui, né? Acabou. Ah, tá bom. Tá bom. Então acho que conseguimos. Tenho certeza que devem ter mais. Mas são essas que estavam aqui, Silvia, muito obrigada. Ok. Quanto conhecimento, né? A Silvia tem aí, quanto conhecimento a Silvia tem para compartilhar com a gente. A vontade de ficar o dia inteiro aqui, Silvia, te ouvindo. Mas obrigada, viu, por todo o tempo que você dedicou aí para ensinar a gente, para compartilhar sua experiência. Foi muito bom mesmo. Infelizmente, nosso tempo acabou, né? Mas na próxima terça-feira a gente tem mais Escola do Mestre para Mães. Toda terça-feira a gente está aqui. E essa semana, a partir de hoje, você já pode começar a estudar aí o próximo tema. Já coloquei lá no grupo o estudo dessa semana, vai ser sobre relacionamentos, baseado no capítulo do Desejado de Todas as Nações, que fala sobre as bodas, o milagre que Jesus fez, né, num casamento. E um estudo bem interessante também. Não deixem de estudar, fazer o seu estudo individual, e participem com a gente na próxima terça-feira, e compartilhando o seu aprendizado. Hoje o grupo lá no WhatsApp vai ficar aberto, a gente só abre o grupo na terça-feira, então aproveitem se vocês tiverem alguma dica, algum comentário, alguma dúvida, para colocar lá no grupo do WhatsApp. Quem ainda não está no grupo do WhatsApp, pode entrar pelo familiarizando.org. E pelo familiarizando.org vocês também podem entrar no grupo de oração. Nós temos um grupo de oração, então se você tem pedidos de oração, você pode compartilhar ali. E também nós estamos voltando com as nossas vigílias. Então, em maio, dia 19 de maio, né, meninas? Acho que, se eu não me engano, é essa data aí. A gente colocou lá no grupo, 19 de maio, a gente... É isso, Cris? É isso mesmo. Então, 19 de maio, a gente vai ter nossa próxima vigília, a quarta vigília da Escola do Mestre para mães. A gente precisa muito de oração, né, meninas? Não é fácil educar, é um grande desafio, mas é um grande privilégio também. Então, participem também das nossas vigílias. E é isso. Obrigada, Silvia, mais uma vez. De nada, eu quero agradecer, assim, de estar com esse grupo. Eu admiro muito a dedicação de vocês, a profundidade que vocês estudam cada tema, cada coisa. Isso daí é muito, muito bom, muito importante. Vocês estão seguindo realmente a orientação divina de que as mães são para educar a sua mente, né, e também aprender mais de educação. E só respondendo aqui rapidinho uma pergunta que foi colocada com relação se as crianças não comem, né, alguma coisa, têm dificuldade de comer, introduzindo aos pouquinhos, e trabalhando com elas, explicando para elas, né, que sempre que você fizer, que ela coma, nem que seja só um pouquinho, seja só uma bolinha, se for uma ervilha, ou alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque explicar para elas que o nosso gosto vai mudando, né, o nosso paladar vai mudando conforme a gente vai crescendo, e na verdade é conforme a gente vai se familiarizando com o gosto, né. Então, sempre colocando, você pode ir colocando, algumas vezes a gente coloca escondido para o gosto ficar sendo reconhecido aos pouquinhos, mas também trabalhando. E eu falava assim, eu lembro que teve um tempo que minha filha não gostava muito de verdura, e eu falava para ela, cada vez que ela comia,
Ai, você tá uma coelhinha comendo. Então, esses incentivos vão ajudando as crianças. E fome ajuda muito, né? Não comer entre os intervalos ajuda muito para que eles... A fome é um excelente cozinheiro. Muito bom. Obrigada, Silvia. Foi muito bom estar com você aqui na Escola do Mestre. Deu para matar um pouquinho da saudade. Dos nossos bons tempos, né, Marili? Muito gostoso mesmo. Deu para lembrar os bons tempos. E a sua presença aqui também atraiu pessoas aí que fazia tempo que a gente não via. Vieram aqui especialmente para te rever, para te ouvir. Foi muito especial. Foram muito especiais esses estudos com você. Então fica aí o convite para vocês continuarem participando dos nossos encontros toda terça-feira, das 5 às 6:30 da manhã. Silvia, você poderia fazer uma oração para a gente concluir? Claro, claro. Querido Senhor, nós estamos tão agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos dá, pela revelação que o Senhor nos dá, pela paciência com a qual o Senhor nos trata, pelos conselhos que não só salvam os nossos filhos, mas são instrumentos na nossa própria salvação. Nós pedimos que o Seu Espírito Santo dê sabedoria a cada uma das mães, que o Senhor esteja com elas. Há situações tão difíceis que nós não sabemos realmente como resolver, mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor ama os nossos filhos muito mais do que nós jamais poderemos amá-los, e nós sabemos que o Senhor deseja salvá-los. Por favor, Senhor, trabalha conosco, trabalha com os nossos esposos, trabalha com os nossos filhos, e ajuda-nos para que possamos viver em harmonia, para que realmente o princípio de toda lei, de toda obediência está no amor, que nós possamos manifestar esse amor, que nós possamos ter o controle próprio, que o Senhor possa transformar a nossa mente da nossa família, e que dessa forma nós possamos testemunhar e sermos um poderoso testemunho para a salvação de muitos outros. Abençoa esse grupo de uma forma especial, seus líderes, e essa vigília que está para vir, que nós possamos entender o poder da oração na salvação dos nossos filhos e na mudança de caráter deles. Que eles possam saber que nós oramos por eles e que eles, mesmo nas horas de dificuldade, muitas vezes eles voltam pedindo oração. Que essa possa ser uma realidade na vida de cada um de nós, que eles possam nos conhecer como mulheres de oração. Que possamos ter poder para com Deus e com os homens por causa disso. Nós te pedimos essas graças em nome de Jesus. Amém. Familiarizando-nos com Deus e sua